O livro de Apocalipse narra, nos seus 4 primeiros selos, no capítulo 6, a respeito de 4 cavalos com seus cavaleiros, e eles têm cores diferentes. Por exemplo, o primeiro é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto e o quarto, algumas versões vão trazer amarelo. Mas, na verdade, quando a gente vai para o grego, está escrito chloros, que é uma cor verde. É um verde bem amarelado, sim, mas é verde. Então, as 4 cores dos cavalos são branco, vermelho, preto e verde. E essa não é a primeira vez, não é no livro de Apocalipse, que nós vamos ver essas características desses selos na Bíblia. A gente vai ver essas mesmas características e a gente vai chegar a uma conclusão a respeito desses selos, desde o Antigo Testamento. Em Levítico capítulo 26 diz assim: Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos de modo a não cumprires todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consomem os olhos e causam angústia no coração, e semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. Gente, tísica, antigamente, era como se chamava a tuberculose, a pneumonia. Qualquer lesão grave no pulmão era chamada de tísica. A pessoa era, fulano de tal está tísico, está com tuberculose, né? E se a gente for refletir nos últimos anos, vocês acham que a gente teve alguma doença pulmonar que causou terror no mundo e era caracterizada pela febre ardente? Vocês acham que houve um episódio assim, de uma doença pulmonar que causou terror na Terra e era caracterizada pela febre ardente? Vamos refletir sobre isso. E esse é uma das punições de Deus, um dos juízos de Deus para a terra que pecar. E ele vai prosseguir: E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. E a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Que é isso? Fome, que é o cavalo preto. E se andardes em oposição a mim e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas sobre vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, destruirão vosso gado e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Onde a gente encontra a característica desse juízo? No 4º selo, os animais ferozes. Se ainda não fordes reformados por mim através dessas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto, e quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós e sereis entregues à mão do inimigo. Guerra e peste, que é o cavalo vermelho, e a peste, que a gente viu nos versículos anteriores, que é uma doença pulmonar caracterizada por uma febre forte e que causa terror. Então, nós vemos aqui o cavalo vermelho e o cavalo verde. Mas a Bíblia não para por aí. Ainda no Antigo Testamento, ele vai ser mais claro ainda. Em Ezequiel, capítulo 14, a partir do verso 12, diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela, e lhe quebrarei o báculo de seu pão, e enviarei a fome sobre ela, e cortarei fora dela homens e animais. Embora estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas, pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Que é isso, que é o cavalo preto da fome. Se eu fizer passar os animais nocivos pela terra,
e eles a entregarem de modo que seja e eles a estragarem de modo que seja desolada, para que nenhum homem possa passar através por causa dos animais. Embora esses 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrarão nem seus filhos nem suas filhas, apenas eles seriam libertos, mas a terra será desolada. Que novamente ele está falando sobre animais nocivos, que é o cavalo verde. Ou se eu trouxer uma espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, para que eu corte fora dela homens e animais. Embora esses 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertariam nem seus filhos nem filhas, mas somente eles se libertariam. Aqui ele está falando de novo sobre a espada, cavalo vermelho. Ou se eu enviar a peste, essa peste novamente a de Levítico, a tísica, pneumonia, tuberculose, doença pulmonar caracterizada como uma febre e que causa terror. Ou se eu enviar a peste àquela terra e derramar a minha fúria sobre ela em sangue, para cortar fora dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor, eles não libertarão nem filhos nem filhas, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, quando eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, cavalo vermelho, a fome, cavalo preto, animal nocivo e peste, cavalo verde, para cortar fora dela homens e animais. Agora, meus amigos, nós vamos ver o próprio Jesus Cristo narrando a respeito do princípio das dores. E ele vai dizer: E lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós recordamos imediatamente de 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz que o anticristo não apareceria sem que antes viesse a apostasia. É isso que Jesus está dizendo. E enganaram a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, cavalo vermelho, e rumores de guerra, cavalo vermelho. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por quê? Porque é o princípio das dores. Cavalo vermelho, princípio das dores. Né? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Cavalo vermelho novamente, princípio das dores. E haverá fomes, cavalo preto, princípio das dores. E terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Se a gente continuar além dos selos, ali no 5º selo, nós vamos ver as almas dos decapitados que estão debaixo do altar, clamando para que Deus vingue a morte deles. E então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E tudo isso é o princípio das dores. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que os 4 primeiros selos do Apocalipse, na verdade, são os 4 juízos que Deus envia à terra desde os primórdios para puni-la a respeito dos seus pecados, das suas iniquidades. Então, não é algo novo, não é algo que vai aparecer só para o Apocalipse. É algo que a gente está vivendo desde os primórdios da terra. São os 4 juízos de Deus. A gente viu o que é a peste, o que são esses animais ferozes e que, além de serem juízos de Deus, na verdade são o princípio das dores. Os 4 primeiros selos do Apocalipse são o princípio das dores. E o que é que marca, então, o início da grande tribulação? Veja aqui, a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então, tarará, tarará, tarará. A grande tribulação começa com o início do governo do anticristo.
que é de acordo com as características de Daniel, que é o livro mais escatológico que você vai encontrar na Bíblia, além de Apocalipse. Ele vai ser mais detalhista a respeito do tempo do fim do que o próprio Apocalipse. Mas esse é um estudo que eu vou fazer mais à frente. O que a gente precisa entender é que nós estamos em pleno período dos 4 selos, dos 4 juízos de Deus. Se nós identificarmos os anos, o período que a gente está vivendo, né? Qual cavaleiro está aí imperando nos últimos tempos, né? Porque nós vemos guerra da Ucrânia contra a Rússia, nós vemos Israel e Palestina, nós vemos Azerbaijão e Armênia, nós vemos a guerra da Somália, nós vemos a guerra no Mar Vermelho, nós vemos a guerra civil no Haiti, nós vemos as guerras civis na África, os conflitos no Haiti, né? Tantos conflitos. E não é que, e você pode pensar, né? Algumas pessoas pensam, mas guerra sempre houve, terremotos sempre houveram, fomes sempre existiram sobre a terra. Não é isso? Mas o que a palavra de Deus diz é que o tempo da volta de Jesus Cristo seria como as dores de parto, né? Então, nós não negamos que fomes, terremotos, guerras, todas essas mazelas sempre aconteceram desde o começo do mundo, sempre. O que nós sabemos e o que nós cremos é que essas coisas vão acontecer de forma cada vez mais intensas e em período cada vez mais curto. E é isso que nós vemos nos tempos de hoje. Tantos conflitos sobre a terra, tanta fome, terremotos, tudo ao mesmo tempo e com intensidades fortes. É isso que a Bíblia está dizendo. Vai acontecer tudo ao mesmo tempo, com intensidade mais forte, cada vez mais. Então, meus amigos, nós estamos no período do Cavaleiro Vermelho e isso é apenas o princípio das dores. E até aqui o Senhor nos tem confortado e nos livrado de todos esses juízos. Amém?